Olá, hoje o tema do vídeo são os desertos. Antes de começar a falar dos 5 principais desertos do mundo, a gente precisa definir primeiro o que é um deserto, né? A palavra deserto ela vem do latim deserto, que significa desabitado, solitário, esvaziado. Desertos são regiões que apresentam poucas condições de sobrevivência humana. Eles tratam de regiões áridas, mas não necessariamente regiões quentes, com baixos índices de chuva, são lugares com pouco recurso alimentar e são lugares que impedem ou dificultam a habitação humana. Mesmo com todas essas divergências, isso não impede que esses lugares apresentem fauna, flora e até mesmo cidades em sua paisagem. Agora sim, agora eu vou fazer uma singela explicação sobre os 5 principais desertos do mundo. Em quinto lugar, a gente tem o deserto do Kalahari. O deserto do Kalahari, ele é o segundo maior deserto do continente africano. Ele está localizado, como vocês podem ver aí, no sul do continente e compreende os territórios de Botsuana, África do Sul, Angola, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. A extensão desse deserto é cerca de 930 mil quilômetros quadrados. Nesses 930 mil quilômetros quadrados, a gente tem uma área fixa e a zona de transição, que é a parte que liga o deserto com outros lugares da África. Essas zonas de transição, elas têm uma maior presença de vida animal e vegetal. Se a gente for considerar somente a zona central, a área do deserto do Kalahari chega a cerca de 600 mil quilômetros quadrados. O Kalahari é considerado um deserto traiçoeiro, porque durante um curto período do ano acontecem algumas chuvas que transformam o ambiente. Essas chuvas fazem com que se crie uma vegetação no local. Então esse lugar que era anteriormente seco e sem condições de vida, ele enche-se de vegetação. E daí ele cria uma paisagem que não é muito característico de um deserto, a não ser uma paisagem cheia de dunas, de areias. E daí cria aquele ambiente típico de permanência, onde você acredita que ali consiga ter água e alimentação propícia. O problema é que logo depois a seca e o ambiente inóspito retornam. E se caso alguém tenha ficado perdido por lá, poderá não sobreviver em virtude do esgotamento súbito da água e do alimento que eu acabei de mencionar. Apesar dessas condições, o Kalahari abriga alguns grupos tribais africanos. Esses grupos desenvolveram formas de sobrevivência no local. Alguns desses grupos sequer tiveram contato com outros povos ou civilizações. O quarto maior deserto do mundo é o deserto de Gobi. A palavra Gobi, ela vem do idioma mongol e significa lugar sem água. O deserto de Gobi, ele se encontra na Ásia, mais precisamente na região norte da China e na porção sul da Mongólia. Esse deserto possui um relevo marcado por dunas e algumas montanhas rochosas. O deserto de Gobi não apresenta fauna e flora como o deserto do Kalahari. Lá os seres vivos são muito raros e quase não possui diferenças esses seres vivos. Nesse deserto também é possível encontrar algumas populações humanas, só que essas populações são nômades. O terceiro maior deserto do mundo é o deserto da Arábia. Ele também está situado na Ásia, lá naquela região do Oriente Médio, como vocês podem ver aí no mapa. Ele envolve os territórios da Arábia Saudita, da Síria, da Jordânia, do Iraque, do Omã, do Kuwait e do Iêmen. O deserto da Arábia é considerado a menor biodiversidade do mundo. No entanto, esse deserto apresenta muitos recursos minerais. O maior destaque desses recursos é o petróleo, que nessa região do Oriente Médio é onde se concentra a maior quantidade dele. Se referindo às populações, os povos que habitam a região, muitos deles são nômades, como os sírios, os curdos, os turcos, os armênios e os assírios. Mesmo
essa região sendo uma região desértica, tem uma coisa muito interessante que é a questão das construções que são realizadas nesse território. Existem muitas construções, muitas cidades riquíssimas, e eu posso citar como exemplo Dubai, King Abdullah, como cidades construídas no centro desse deserto. Segundo lugar, ele fica com o deserto do Saara. O deserto do Saara é o mais conhecido dentre os desertos do mundo. Só que o deserto do Saara ele é realmente maior se você usar critérios de desertos quentes. Como eu falei no começo do vídeo, o deserto não é um local só de temperaturas elevadas. Como eu vou dar exemplo no próximo deserto. Uma curiosidade interessante é como o deserto do Saara e todos os outros anteriormente que eu falei possuem o calor durante o dia, porque geralmente as noites são muito frias, como acontece com o Saara. No Saara, durante a noite a gente pode chegar a temperaturas próximas a 0 grau. A extensão do Saara envolve áreas da Argélia, do Chad, do Egito, Líbia, Mali, Marrocos, Mauritânia, Níger, Tunísia e Sudão. O deserto do Saara é um marco natural para a regionalização do continente africano, porque geralmente o continente africano ele é dividido em África do Norte e África subsaariana. África subsaariana significa África abaixo do deserto do Saara. Agora explicando as características físicas do Saara, o Saara ele é formado por corpos rochosos, com camadas de sedimentos compostos por pequenas rochas, e a maior parte dele é constituída por dunas móveis. Apesar de ser uma das regiões mais inóspitas do planeta, o deserto do Saara também apresenta um dos pontos mais férteis para a agricultura, naquela região ali próxima às margens do Rio Nilo, como vocês podem ver aí no mapa. Dos desertos mencionados, é o que tem a maior quantidade de população, podendo chegar a 2,5 milhões de pessoas nessas partes próximas ao Rio Nilo ali. E agora, para fechar, o maior deserto do mundo é o da Antártida. Como eu havia apresentado lá no início do vídeo, desertos são regiões que apresentam poucas condições de sobrevivência. Por isso, a Antártida é a maior região desértica do mundo, porque a Antártida apresenta condições inapropriadas para a vida. Há muita dificuldade de permanecer naquela região como habitante, principalmente porque as temperaturas lá são baixíssimas e a Antártida tem altitudes muito elevadas, né? A temperatura da Antártida ela pode chegar entre 30 graus abaixo de zero e 80 graus abaixo de zero. Agora, só para vocês terem uma ideia, em termos de altitude, as medidas alcançam uns 2.000 metros. Ela apresenta uma vegetação muito escassa e os animais conhecidos que habitam aquela região são baleias, focas, pinguins, albatrozes, gaivotas e mais outras espécies. Então termino aqui com as informações da Antártida, o maior deserto do mundo, um deserto de clima frio. Me despedindo de vocês. Para aqueles que gostaram das informações, aproveite e se inscreva no canal e até mais.